Olá, pessoal! Eu sou Maiara Aranha, eu faço parte da gestão do Comitê de Diversidade, Equidade e Inclusão da KBCOM e hoje nós inauguramos o nosso podcast Vozes Plurais, que trará pessoas muito especiais para falar sobre diferentes perspectivas, trajetórias, para que a gente escute, para que a gente aprenda. E para fim de inclusão, eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, estou com os meus cabelos presos, castanhos escuros, tenho tatuagem no braço direito e estou com uma blusa regata com cor terrosa. Hoje, para abrir os caminhos, eu trago aqui Odara Mendes, uma convidada muito especial, para falar um pouco sobre a pauta de mulheridades no plural, onde a gente pensa de uma forma ampla do que é ser mulher. Então, Odara Mendes é gestora de projetos socioambientais do Instituto CECI e falará um pouco para a gente hoje. Bem-vinda, Odara. Oi, gente, tô muito feliz de estar aqui, também tô um pouco nervosa, queria agradecer o convite. Primeiro, minha autodescrição, eu sou uma mulher negra, de cabelos trançados, loiros e preto, tô com um vestido preto e estou grávida de uma menina que vai chamar Luara, com 7 meses, então tô com um barrigão aqui. Bom, o mote da nossa campanha, a pauta central que a gente traz aqui, chama Nem Tudo da Sua Conta. E pode parecer até um pouco, né, que agressivo, não é mesmo? Mas é justamente para que a gente reflita sobre as nossas demandas, sobre as nossas sobrecargas, que às vezes colocam em cima da gente, que às vezes a gente pega para nós, porque é isso, né? É muito estrutural que isso aconteça. E para começar a nossa conversa, eu gostaria de trazer uma provocação para você, no sentido bom da coisa. Uhum. Você, como a líder de projetos, que tem uma vivência com muitas crianças, meninas, e eu queria entender sobre a sua jornada, nessa jornada de liderança, como é para você, como é que isso desenrola em relação a essa questão de como você divide, né? Agora você sendo mãe, você, né? Já é mãe. Como é pra você isso? A Odara líder, a Odara mulher? Acho que é um desafio que ser mãe agora, nesse novo estado, acho que é mais uma coisinha que eu tenho que mais um desafio que eu tenho que encarar, mas, o fato de ser mulher e ter que lidar em diferentes espaços, ser liderança e ter a minha vida pessoal, eu acho que isso é uma coisa que me acompanha e acompanha a vida de muitas mulheres. Não é fácil, nunca foi. Eu achei muito bom esse nome que vocês escolheram, porque acho que isso reflete o ser mulher, né? A gente tá sempre num lugar de, ao mesmo tempo que a gente pode ser considerada agressiva, na verdade é num outro lugar que a gente tá falando, né? No lugar de eu não consigo dar conta de tudo. E aí pode ser encarado como agressivo, que nem quando a gente tem que ser assertiva e isso é encarado como uma agressão ao mundo, né? Então é um novo desafio agora, ser mãe também. E muito difícil. Eu tenho achado muito difícil já lidar com tudo isso, me preparar para esse período que eu vou estar cuidando só da minha filha. Mas como eu estou acostumada também, eu já tenho pensado como é que eu vou me dividir, assim, eu acho que isso é parte do desafio de todas as mulheres, pensar como é que elas vão se dividir, entre a vida delas pessoal, a vida delas de trabalho e a vida de uma família, enfim, acho que cada pessoa tem uma dinâmica, mas acho que esse desafio é compartilhado com muitas outras pessoas, né. A pergunta de $1 milhão, né? Como vai como se dividir? É. E aí, trazendo um pouco da sua experiência com as meninas, né? Como é que você entende, como é que é esse processo que você observa entre as meninas, assim? Você acha que, de forma comportamental, as meninas, elas já têm essa autocobrança? Como você enxerga isso dentro do Instituto? Eu acho que essa ainda é uma realidade que, principalmente quando a gente tá falando da periferia, eu vejo muito de perto, assim. As meninas, muitas delas têm que participar das dinâmicas da família, ajudar a mãe, ajudar o pai, ajudar a avó, antes de fazer as atividades, né, que a gente tem lá.
elas têm que cuidar do irmão ou levar o irmão, sempre foi assim, eu tô há 10 anos nisso e eu já vi muitas histórias de muitas famílias diferentes, mas que as meninas têm que ajudar a dar o suporte, né? E aí essas meninas que dão o suporte com 10, 11 anos, depois viram as mulheres que dão o suporte, né? Então acho que isso continua, infelizmente, sendo replicado. E aí acho que um pouco da nossa missão, do que a gente tenta fazer, é criar esse espaço onde as meninas consigam cuidar delas minimamente, ou fazer o que elas gostam, ou entender as diferentes possibilidades do que elas podem explorar, gostar, testar, enfim, que aquele ali seja um espaço onde elas, talvez não, mas que elas estejam cuidando delas de fato, sabe? Então, acho que isso ainda tá muito presente, as meninas terem que cuidar também, né? E aí depois isso vai se replicando na vida, mas a gente tenta fazer diferente, assim. E lembrar que são crianças, né? Porque você traz que é isso, nesse contexto de periferia, e principalmente acredito que muitas meninas negras, né? Colocando muitas. esse recorte, né, racial também. Eu acho que é importante também você trazer um pouco disso, assim, como é que você observa essa questão de raça nesses ambientes, assim, principalmente das meninas negras, que tem essa função de cuidado, né, muito mais latente. Como é que é isso dentro do Instituto? Assim, a gente tá num recorte ali, né, que não é muito diferente da nossa sociedade, né, então as meninas negras são as que acabam, enfim, sustentando muito a família de alguma forma, né, porque são as meninas que as mães têm que se ausentar por muito tempo, no geral, né. Nem sempre são famílias estruturadas, onde as mães podem contar com companheiros, então, às vezes são muito a divisão ali de 2 mulheres, 3 mulheres, porque às vezes tem a avó que tem que sustentar e lidar com essa família. E aí esse recorte é cada vez maior quando a gente tá falando não só do fato delas serem meninas e mulheres, que já tem essa questão do cuidado, da dinâmica, da obrigação de fazer, quando entra a questão da raça, acho que isso fica muito mais forte. E aí isso é muito presente ali, então por isso que quando a gente também faz os critérios de seleção de entrada das meninas, porque a gente tem uma lista de espera muito grande, também isso passa pela raça, isso passa pelo gênero, enfim, são coisas que a gente tá sempre olhando, observando como que a gente pode trabalhar, que atenção específica a gente tem que dar à realidade daquelas meninas, porque se a gente só reproduzir a maneira como as coisas funcionam, a gente não provoca nenhuma mudança, né? Então, não é uma realidade que eu vivi exatamente. Eu não sou de Santo André, eu sou de São Paulo. Mas eu sou uma mulher negra, então eu me vejo naquelas meninas o tempo todo pensando, se eu morasse aqui, se a minha vida fosse assim, ela seria desse jeito, então como que eu posso fazer para que seja diferente? Ou como que eu posso mostrar para essas meninas que a vida pode ser diferente, que elas podem, enfim, a dinâmica da vida delas, elas têm que cuidar né, na casa, elas têm que ajudar a cuidar, mas aqui elas podem também usufruir do que elas gostam e podem ser pessoas diferentes, enfim, pode construir uma vida diferente. Isso não está fadado, né? E o que eu ia perguntar também, se você sente que elas enxergam você como uma inspiração, assim, uma referência. Eu acho que sim. Eu sou uma pessoa que executa muito as coisas, assim, eu sou, enfim, tô sempre executando e fazendo, então acho que eu tenho pouco espaço e paro pouco pra pensar e observar o quanto eu posso ser inspiração, ou, né, mas eu sei que eu sou, porque as meninas me falam muito isso, e aí quando eu vejo essas meninas específicas, né, que eu tô falando, principalmente essas meninas negras, que começam a se comportar de diferentes maneiras, que começam ao invés de alisar o cabelo, trançar o cabelo, porque a gente já tem um time lá de meninas trançadas. Quando elas começam a falar sobre a perspectiva de futuro, de coisas que elas querem fazer, de diferentes espaços, que elas querem dirigir porque elas me veem dirigindo, enfim, coisas pequenas e também coisas grandes, né? Então eu percebo que sim, a minha voz é uma voz que carrega também uma grande representatividade para elas. Eu acho que cada vez mais eu fui percebendo que eu sou uma referência para elas, de alguma maneira, né? Ainda que eu acho que muito pequena, mas eu acho que eu sou uma referência para elas. E também começo a perceber que elas começam a me enxergar e enxergar outras possíveis referências. Eu acho que isso que é muito bacana, assim, porque
eu sou uma pessoa próxima a elas, né? Mas aí elas começam a querer pesquisar e buscar outras pessoas na internet, enfim, lugares que também sejam parecidas com ela. E acho que isso que é muito importante, né? Você se enxergar e você ver que tem pessoas parecidas com você que estão indo para lugares maiores, para lugares melhores, enfim, que vivem uma realidade boa, né? Então, e que sua vida não precisa ser só aquilo. Acho que isso é muito importante. Então, Boas referências. eu acho que eu tô nesse lugar, assim, tô constituindo esse lugar. Com certeza. E é interessante porque você começa me respondendo, não sei, não tenho certeza, mas depois eu acho que sim. Maravilhoso. E é isso, a gente fala também muito dessa questão das meninas, das mulheres, e os meninos nessa conjuntura, porque também, assim como nós estávamos conversando antes sobre a questão do como é importante o papel também, né, dos meninos terem essa consciência do respeito ali da troca, de não sobrecarregar, né, as meninas. Como é que funciona isso lá dentro? Nós temos o desafio, como uma instituição que trabalha com educação complementar e, enfim, acho que como uma missão de vida, assim, de acho que olhar para os dois lados, né? Como que a gente pode fazer para trazer essa potência que as meninas são cada vez mais, e as mulheres e tal, e ao mesmo tempo, o que a gente faz com esses meninos? Como é que a gente faz para eles reforçarem as meninas e não ocuparem o tempo todo esse espaço que já é deles, já pertence, né, a eles na sociedade. É um desafio muito grande, eu acho que tem algumas ações que a gente consegue fazer ou em conjunto quando tá trabalhando as meninas e os meninos, ou em separado. Um exemplo, a gente tem o futebol específico para meninas. Então, a gente tem. Durante muitos anos tinha a opção de turmas mistas. E as meninas gostavam de fazer aula com os meninos, nunca foi uma questão. Só que em 2016 as meninas veio um grupo de meninas e pediu para que elas treinassem sozinhas, uns treinos específicos para meninas. E a gente falou: nossa, isso faz muito sentido. Só que a gente não achava que vocês queriam, né? Não existia um espaço, vocês não tinham falado, eu quero que a gente treine sozinha. E aí, quando elas falaram, a gente falou, sim, faz sentido, a gente também acha que tem que ser específico pra vocês e tal. E aí, agora a gente tem turmas específicas para as meninas. Quando a gente traz isso, às vezes tem pessoas que questionam, assim, será que elas não queriam estar junto com os meninos? Mas não, veio de uma demanda delas, falando, eu preciso de um espaço meu, eu quero um espaço que você esteja olhando especificamente pra mim. E aí isso faz também com que outras meninas, que não necessariamente, enfim, já nasceram dentro do futebol, também se interessem, porque elas veem outras meninas praticando e falam, eu encontrei aqui um espaço para mim. Então, ao mesmo tempo que a gente trabalha ações em separado, a gente também tem ações em conjunto. Por exemplo, a gente também trabalha emoções. Habilidades socioemocionais. Quando a gente tá falando de habilidades socioemocionais, a gente não tá falando só de um lugar de emoção que a gente tem que olhar só pras meninas. Então, só as meninas cuidam, só as meninas se emocionam, só as meninas ficam tristes, só os meninos sentem raiva. Não, a gente tá falando com todo mundo, meninas e meninos, como é que a gente lida com isso? Como é que a gente pensa nisso? Quando a gente vai pensar em umas atividades específicas pras meninas e que os meninos falam, eu também queria, a gente tem que explicar pra eles, só que vocês têm 1 milhão de atividades na vida. E as meninas não. Então, por isso que nesse momento a gente tá fazendo isso pras meninas. Então, acho que é um eterno diálogo e um pensar como é que isso pode refletir, né? Como é que ao mesmo tempo eu levo as meninas pra esse lugar de exaltação e trazer os meninos também pra exaltarem junto com a gente, assim, as meninas, né? Então, acho que a gente tá nesse processo. Não é um processo fácil, nem sempre a gente tem as respostas, e às vezes a gente vai fazer coisas que a gente vai pensar, nossa, a gente devia ter feito diferente, mas é uma luta, assim, de tentar equilibrar, sabe? Trazer os meninos também para essa conversa, os homens para essa conversa sobre como é importante a gente pensar cada vez mais em desconstruir o machismo, enfim, acho que a gente tá nesse lugar de um passinho de cada vez, mas de tentar trabalhar sempre a educação ao redor disso. Muito legal. E me chamou a atenção você falar a questão do socioemocional ali, porque infelizmente a gente vem acompanhando as notícias de que cada vez mais, mais latente como os homens, a questão da frustração, né, a questão da não saber lidar com a situação. E eu tenho muito para mim, assim, que o futuro está nas crianças e nos meninos, assim. Então, queria que você falasse um pouco mais sobre essa questão. Como é que você vê o comportamento dos meninos em relação às emoções,
dentro desse contexto, assim? Você enxerga que o apoio que vocês dão ali, que se isso vem muito de casa, como é que você enxerga isso? Quando você olha os pais, assim, como é essa conjuntura? Eu acho que, de novo, quando a gente tá falando de um espaço periférico, a gente não pode esperar que seja uma coisa, um ambiente muito diferente, do que ele foi sendo, enfim, constituído ao longo de anos, né. Então, por exemplo, eu tô num lugar específico que o futebol de várzea ele é muito forte, então, Uhum. algumas reproduções machistas, elas são parte meio que da dinâmica de vida de todo mundo. Como que a gente faz para que seja diferente? A gente tenta educar tanto a família quanto as crianças. É nesse processo eterno de trabalhar a educação e a reflexão e o porquê que a gente está fazendo e qual é a intenção daquilo. Não, assim, as respostas não são óbvias e nem sempre dá tão certo da primeira vez, mas é uma insistência. Eu também acredito que o futuro está nas crianças. Principalmente porque com elas a gente tem tempo e a gente também tem paciência. Eu acho que isso Uhum. também faz muita diferença. Acho que a gente é muito intolerante com os adolescentes, com os jovens, enfim, com as pessoas adultas, com os idosos mais ainda. Mas a criança é aquele único estágio que a gente tem paciência e a gente permite que elas errem, assim. E aí, nesse tempo de permissão que elas podem errar e acertar, a gente consegue fazer com que elas, tudo bem, elas tiveram aquela atitude, se a gente conseguir fazer elas refletirem, perceberem que não precisava ter sido daquele jeito, que elas não precisavam ter sido tão agressivas, que na verdade elas reagiram daquele jeito, mas na verdade porque elas estão tristes, e aí elas gritaram porque elas estavam tristes, e aí se elas souberem que elas estão expressando, acho que a gente começa a fazer pequenos movimentos, né, de mudança, assim. Uhum. Por enquanto, acho que são essas pequenas coisas e nesses lugares de intervenção e de educação, tanto com a família quanto com a criança, que a gente consegue fazer. Mas é um movimento ainda muito pequeno dentro do mundo, assim, né, e de tudo. Se não tem É. quem acredite, né, a gente não vai mudar nada. Então, acho que todo o movimento que a gente faz, e é muito bonito esse trabalho. E você enxerga nas meninas, assim, dentro, né, para além da casa delas, que elas trazem, mas sei que é difícil de se associar, porque isso é uma reprodução, mas em relação entre as crianças, essa questão do papel de cuidado, você sente que as meninas trazem muito disso entre elas, as mulheres, né, as meninas mulheres? Acho que sim, acho que ao mesmo tempo que as meninas ainda trazem muito esse lugar de cuidado, acho que o tempo todo ainda é reforçado que é esse lugar que cabe às mulheres, pelo menos em primeiro lugar, né. É isso que se espera, que as meninas e que as mulheres, enfim, tenham esse primeiro olhar mais cuidadoso, mais gentil, e a gente acaba só reproduzindo isso em diversos lugares, e aí esse é uma eterna tentativa de fazer diferente, né, de desconstrução. Uhum. Tanto com os profissionais e as profissionais que estão lidando com isso, então, quando a gente tá olhando para o aluno, né, e aí às vezes o menino é mais bagunceiro, mas a gente fala: "Ah, isso faz parte da personalidade do menino", e aí quando é a menina a gente fala: "Gente, que menina terrível, que absurdo ela ser assim". E assim, na verdade os 2 são iguais, né, absolutamente iguais, enfim, eles são crianças, como é que a gente faz para que a gente consiga enxergar esses lugares diferentes e cobrar coisas, né, do que faz sentido mesmo, e não esperar que as meninas sejam as que vão sempre se interessar pela vassourinha, pelo brinquedinho, Uhum. pela panelinha, né. Então acho que essa reprodução ainda é muito forte. Isso também vem de algumas dinâmicas de família, então às vezes as meninas precisam mesmo cuidar dos irmãos, enfim, elas são as mais velhas ou elas são as mais novas, elas estão tão acostumadas a lidar com aquilo, que elas também já são as que protegem o irmão, ou cuidam do irmão, ou lembram alguma coisa. E aí o contrário também acontece, dos meninos já estarem tão acostumados com aquilo, que eles vão, né, e os homens também, eles vão deixando que as coisas aconteçam, que as mulheres Sim. se aprofundem cada vez mais nesse espaço de cuidado, e eles cada vez mais nesse espaço de receber, né, de acomodação. Então, como que a gente faz pra ser diferente, eu não sei, mas eu tenho pensado muito sobre isso, assim, em que lugares que a gente consegue influenciar pra que as mulheres não se coloquem só nessa posição, sabe. Um exercício de empoderamento das meninas mesmo, É. né? Exercício de empoderamento e de mudança, né, até de hábitos, de como a gente se comporta, sabe, de comportamento mesmo. Porque como a gente foi criada assim, e aí cada vez mais, e a gente foi criada assim em casa, é isso que a gente vê na TV, é isso que a gente espera. Todas as mulheres têm uma rotina,
né? As mulheres que trabalham fora de casa, elas também têm uma rotina dentro de casa. Então, elas têm um trabalho fora, um trabalho dentro. As mulheres que trabalham em casa, elas já têm o trabalho de casa. Elas nunca deixam de trabalhar, né? E é isso que faz parte, assim. Isso é o normal de todas as mulheres. Não conheço uma que seja diferente, Pois né? é. E aí, isso não se reflete necessariamente com os homens, né? Então, eu só fico pensando como é que a gente faz para que essa mudança seja, de fato, ela aconteça, assim, né? Que a gente consiga colocar um entendimento diferente na vida dessas meninas. E você consegue se lembrar da Odara, assim, onde foi esse despertar de eu não sou só isso, né? Eu quero outras coisas e eu quero mostrar outras coisas para outras meninas, né? Para as crianças, mas falando especificamente das meninas. Você consegue se lembrar um incômodo que você falou, isso não é para mim, sabe? Eu acho que eu sou uma pessoa muito assertiva, sempre foi. Acho que minha mãe criou uma que quando eu era pequena, elas falavam que eu era muito brava, então eu acho que hoje em dia eu até mudaria o adjetivo, mas, eu acho que eu me posiciono muito. E sempre fui assim. E eu acho que ao longo da minha vida, assim, desde que eu sou muito nova, na escola eu tinha uma professora que ela adorava incentivar o debate. Então, eu acho que aquele era o meu espaço, assim, né? Eu gostava muito de participar das aulas dela. E aí eu encontrava ali nos debates e tal, o meu lugar de falar. Eu acho que começou alguma coisa ali também, então eu não concordo com você, vou continuar, meio isso, assim. E aí, eu acho que depois, quando eu conheci as meninas de fato, né, as meninas com quem eu trabalho, eu conheci o espaço, eu conheci o Ceci, eu entendi que o meu conhecimento podia também ajudar a mudar a vida daquelas pessoas. E aí, cada vez mais, eram pessoas que, enfim, pessoas que eu nem conhecia, mas que eu falei, tem alguma coisa que eu sei que pode ajudar a mudar a vida delas. E depois eu fui conhecendo, e aí isso fez mais sentido ainda, isso deu total significado ao que eu tava fazendo. Então, quando eu conhecia as meninas de fato, quando eu olhava pra cara delas, elas me contavam a vida delas, eu falava, gente, eu consigo fazer mais, eu posso fazer mais. Enfim, eu poderia ter sido essa menina. Então, acho que a partir desse momento eu comecei a falar, não, aqui existe um lugar de trabalho que eu posso agir e que talvez isso possa ajudar a transformar a vida de muita gente, especialmente dessas meninas aqui, que um dia poderiam, enfim, elas tinham. Quando eu comecei, eu tinha 19 anos. E aí, eu pensando, um dia, se eu tiver uma filha, que tenha um espaço também, enfim. E aí, agora eu tô nesse momento, então, então eu acho que tem algumas histórias já que as meninas que agora já são até mulheres conseguem, acho que, replicar e passar até pra minha filha, e dar aulas pra minha filha, porque a gente tá criando professora já, então acho que é um processo muito bacana, assim. Muito legal. E se você fosse dar um conselho para as outras instituições, assim, como esse recorte, né, de empoderamento, de olhar para esse lado, o que você, dentro da sua experiência hoje no CECI, você aconselharia? A gente gosta de usar uma frase muito forte, assim, que é acreditamos nas pessoas. Que as pessoas mudam o mundo. Então, eu acho que o meu conselho seria não deixar de acreditar tanto nas pessoas, no que você faz, no seu público, quanto nas pessoas que envolvem e fazem com que tudo aconteça, sabe? Sejam pessoas voluntárias, sejam funcionários, enfim, pessoas que movem aquilo e que realmente acreditam no propósito e que vão fazer a mudança acontecer, o que podem fazer. Acho que essas pequenas mudanças é que vão gerando coisas grandes, né? Eu te falei que eu tô nesse processo de tentar ser otimista, ou cada vez mais otimista, então eu realmente acredito que essas pequenas mudanças é que vão transformando. E acreditar nas pessoas é um exercício, acho que muito difícil, na verdade, porque isso é independente das reações delas, às vezes nem ela tá acreditando nela, e a gente pega muitas crianças assim, que elas chegam lá e elas não têm perspectiva nenhuma, e elas não acreditam nelas, e o mundo não acredita nelas, e aí nós precisamos ser as pessoas, a instituição que acredita e fala, olha, pode ser diferente.
E eu vou te mostrar aqui os caminhos. Eu não vou escolher por você, eu nem posso, né? Eu nem consigo, eu passo aqui um tempo com você, né? Você não mora comigo, eu não consigo fazer muita coisa. Mas eu posso te mostrar as diferentes coisas do mundo, eu posso te mostrar essas diferentes perspectivas e você pode escolher, porque eu acredito que você pode fazer boas escolhas. Então, acho que isso é uma coisa que eu realmente levaria e gosto de falar para várias pessoas que eu conheço, e acho que é importante que outras instituições consigam, de fato, internalizar isso, porque isso pode mudar a vida de muitas crianças e de muitas outras pessoas que estão envolvidas ali naquele processo, né? Com certeza. Bom, vamos caminhando para o nosso encerramento. Eu gostaria de fazer uma pergunta final, né? Voltando um pouco sobre a nossa questão do nem tudo é da sua conta, porque acho que nós conseguimos ampliar a discussão, né? E eu acho que muito interessante trazer isso desde a infância, né? E aí, trazendo de novo para Odara, mulher hoje, mãe, para você, assim, como você administra os seus pratinhos? E se você fosse para abrir mão de algum ou priorizar algum, como é que é isso para você? Como é que é a sua administração da sua vida para você conseguir fazer tudo o que você realiza e de forma de referência mesmo? Como é para você essa sua gestão da não culpa, né? Porque a culpa ela é muito mais fácil pra gente ter enquanto mulheres, mas como é que você consegue administrar a sua vida e hoje como é que você prevê a partir de agora, mãe, com a sua menina? Acho que essa pergunta ela é muito difícil, ela é papo de terapia. De verdade. Inclusive, tem sido as minhas reflexões na terapia. Acho que o meu processo tem sido mais de não lidar melhor com essa questão da culpa. Porque eu entendi que eu vou ter que deixar alguns pratinhos cair, e isso já faz tempo, porque eu faço muitas coisas ao mesmo tempo. Então, nem todos os pratinhos vão ser perfeitos, e eu não necessariamente vou conseguir entregá-los do jeito que eu queria, todos de uma vez, ou todos do jeito que eu quero. Então, acho que nesse processo, aprender a falar alguns nãos e a distribuir, né, tarefas e distribuir entre as pessoas e entender que não vai ser tudo perfeito do jeito que eu quero, e aí que eu não vou dar conta de tudo. Eu acho que é isso que eu tenho aprendido. Por isso que eu falei, é de fato um processo de terapia. E aí agora, estando grávida e aí tendo que lidar com mais já esse período que eu vou estar ausente, e aí lidar com isso, né? Como vai ser minha nova agenda? Como que eu vou me equilibrar? Então, de novo, isso volta muito na minha cabeça. Assim, eu vou ter que deixar alguns pratinhos cair, ou eu vou ter que dividir alguns pratinhos, né? E acho que talvez isso volte de novo para o início da conversa, de como é importante dividir e trazer, inclusive, para os homens, né? Pro pai da minha filha agora. Como é que ele pode também, né, dividir esses pratinhos comigo, para que eu não fique com todos e eu consiga lidar com a minha vida, enfim, tenha espaço para mim, tenha espaço para ela, tenha espaço no meu trabalho. Então, eu acho que a Odara tá aprendendo que não vai ser tudo perfeito, e que tá tudo bem, né? Que sobrevivemos até agora. O mundo sobreviveu, as mulheres sobreviveram, então eu também vou sobreviver. E vai dar certo, eu acho. Ou seja, dividir os pratinhos. Dividir os pratinhos. É isso. Maravilhosa. Odara, eu agradeço pela sua participação, a sua presença, e deixo livre agora para que você fale sobre o CECI, sobre como te achar, onde é que Odara anda, para que as pessoas conheçam mais sobre você. Acho que é legal falar que o CECI é um espaço que acredita nas crianças, crianças, adolescentes, e que a gente existe para fazer a diferença na vida deles. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre o CECI, é só seguir a gente nas redes sociais, @Instituto CECI, SECI. É isso. Obrigada, muito obrigada, gente. Para acompanhar os nossos próximos episódios, os nossos próximos conteúdos, siga a gente nas redes sociais, mandem suas sugestões e até lá!